Boa noite, Pai do Senhor, Jesus, aos nossos amigos e irmãos. Aqui quem vos fala é seu amigo, pastor Fábio Falcão, aqui diretamente de Manaus, no estado do Amazonas, para mais uma ministração de uma palavra profética para a sua vida, que o Senhor colocou ao nosso coração para liberar para a sua vida nesta noite. Como estivemos aqui todos esses dias agora, ministrando uma série de ministrações bíblicas para o seu coração, nesse tempo tão tumultuado, tão tribuloso que nós estamos vivendo nesses dias. Mas acreditamos que Deus, Ele tem um controle de todas as coisas, porque o nosso Deus, Ele é soberano e tem todo o controle em suas mãos. Estivemos aqui na segunda, terça, quarta. Deus abençoe os nossos irmãos que sempre está conosco para receber uma palavra da parte do Senhor. E mais um dia, mais uma noite, para mais uma ministração de uma palavra bíblica, de uma palavra proveniente da parte de Deus para os nossos corações. Como é de costume, eu utilizo-se muito das Escrituras Sagradas, porque a Bíblia é a nossa regra infalível de fé. E nesta noite o Senhor colocou no meu coração, Deus abençoe já os irmãos que estão aí conosco, Deus abençoe a todos. Depois farei aqui as minhas considerações finais, agradecendo aos irmãos por estar conosco nesta noite. A palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra que se encontra no livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia Sagrada, no seu capítulo de número 15, versículo de número 22 até o versículo de número 27. Esta é a palavra que Deus colocou no nosso coração. Deus já abençoe os nossos irmãos ali, pastor Luciano, lá de São Leopoldo, lá na terra dos gaúchos. E mês que vem estaremos lá com o nosso amigo pastor Luciano, na região do Rio Grande do Sul, no estado de Rio Grande do Sul. Êxodo capítulo 15, verso de número 22 em diante, até o versículo de número 27, uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração e que nós vamos nesta noite fazer menção e extrair, como temos feito nesses dias, nessas homilias que temos entregado aos irmãos da parte do Senhor, essas mensagens temos entregado. Então nós vamos uma vez mais falar aqui de forma que os irmãos entendam aquilo que Deus quer falar conosco. É o capítulo de número 15, verso de número 23 do livro do Êxodo, que é o livro da saída dos filhos de Israel do Egito, capítulo 15, verso 22, diz assim, Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Eles caminharam 3 dias no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque as águas eram amargas. Esta é a razão por que o lugar se chama Mara. O povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Moisés, que beberemos? Deus abençoe o nosso pastor Aldenor Vale, que é o secretário de missões aqui da Igreja Assembleia de Deus do estado do Amazonas. Um forte abraço ao meu amigo. Em Mara, Moisés clamou ao Senhor e Deus lhe indicou um arbusto. Moisés tomou o arbusto e lançou na água, e esta se tornou potável. Em Mara, o Senhor deu leis e ordenança. Em Mara, Deus provou seu povo com a seguinte instrução: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, obedecerem aos seus decretos, eu não trarei
sobre nenhum de vocês as doenças que eu trouxe sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que os sara. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e os filhos de Israel se acamparam junto àquelas águas. Senhor Deus, fala aos nossos corações através da tua santa palavra, no nome de Jesus. Meus irmãos, a mensagem que está no meu coração é conhecida de todos nós. O livro do Êxodo, ele é o livro da redenção. Êxodo, nos seus 40 capítulos, ele narra a história da partida dos filhos de Israel do Egito, depois de passar 430 anos sendo escravo no Egito. Como Deus havia predito a nosso pai Abraão, seu povo seria escravo em uma terra estranha durante 430 anos. Passado 430 anos, Deus levantaria um profeta para tirar o seu povo do Egito. E assim como Deus falou a nosso pai, na fé, Abraão, assim sucedeu. Nós sabemos que Deus, ele falou com Abraão, lá em Gênesis, no seu capítulo de número 12, ali se inicia um processo de escolha de Deus para uma nação que haveria de ser chamada Israel. Abraão, nós sabemos que morava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Hoje, no caso, é o Iraque, país chamado Iraque. E ali Deus falou com o nosso pai Abraão, dizendo: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Assim como Deus falou, Abraão anuiu, aprovou a palavra de Deus, pegou a sua esposa Sarai, seu pai e seu sobrinho Ló, e partiu para uma terra até então desconhecida, que segundo Deus haveria de mostrar a Abraão, o nosso pai. Abraão saiu, como diz o apóstolo Paulo, a peregrinar. É por isso que Paulo chama de peregrino, de forasteiro. Abraão saiu da sua terra em Ur dos Caldeus e ele palmilhou 2.400 quilômetros dentro da terra de Canaã. Mas, se observarmos bem o livro do Gênesis, nenhum pedaço de terra Abraão conquistou conforme Deus havia falado, porque não estava sobre Abraão, mas sobre Isaque e seus netos a incumbência da conquista da terra de Canaã, que segundo a designação bíblica é a terra que mana leite e mel. Abraão, ele teve um filho na sua idade avançada de 100 anos de idade, com a sua esposa com 90 anos de idade. A sua esposa pôde gerar um filho. Este filho nasceu e Abraão deu a este menino o nome de Isaque, cujo nome quer dizer sorriso ou riso, porque Abraão estava com 100 anos de idade e a sua esposa com 90 anos de idade, quando a sua esposa pôde gerar um filho na sua idade avançada. Abraão gerou um filho chamado Isaque. Isaque se casou com uma mulher chamada Rebeca. Estando Isaque com 40 anos de idade, com 60 anos de idade, Isaque, a sua esposa chamada de Raquel, ela teve filhos. Um se chamou Esaú, o outro se chamou Jacó. A Bíblia vai dizer que Deus, como ele é aquele que elege, que escolhe, ele escolheu o nosso pai Jacó para dar continuidade à promessa que ele havia feito ao nosso pai Abraão. Esse Jacó, nós conhecemos toda a sua história. Ele enganou seu pai, ele comprou a primogenitura de seu irmão e, segundo a história bíblica, ele saiu da sua terra e foi para uma região chamada Padarã, quando seu irmão queria matá-lo,
porque segundo seu irmão, ele roubou dele a primogenitura. Este Jacó, ele peregrinou por 20 anos na terra de Padarã. Passado 20 anos, com agora 11 filhos e com 4 esposas, nosso pai, também chamado Jacó, o patriarca Jacó de Israel, retornou à sua terra, segundo o propósito de Deus para a sua vida. Mas no meio do caminho nós conhecemos toda a história, quando a sua esposa Raquel, ela morreu, e quando estava morrendo, ela gerou um filho, e deu a este filho o nome de Benjamim, segundo o seu pai. Assim totalizando 12 filhos de Jacó, que segundo a história bíblica é chamada de os 12 filhos de Israel. A Bíblia vai dizer que esses 12 filhos cresceram. Conhecemos toda a história, estando este homem Jacó e seus filhos em Canaã, quando a Bíblia vai dizer que Deus, dentre os 12, escolheu um chamado José, e Deus deu 2 sonhos a José. A Bíblia vai dizer que José, filho de Jacó, contou a seus irmãos aquilo que Deus havia falado com ele através de 2 sonhos. Seus irmãos, logo que ouvindo a história dos sonhos de José, eles passaram a atentar. Então eles entenderam que na realidade José estava com clareza dizendo para eles que José seria o governador entre seus irmãos. A Bíblia vai dizer que seus irmãos tiveram inveja de José, a ponto de vender José para o Egito. José, assim, segundo uma providência que não parte dos homens, mas da parte de Deus, José foi vendido ao Egito, segundo uma providência eterna e divina de um governante soberano chamado Deus. Assim José foi vendido ao Egito como escravo ao Egito. Nós conhecemos toda a história de José. Quando lá chegou, José foi vendido em um comércio de escravo para um homem chamado Potifar, que era oficial do faraó. Potifar comprou José em um mercado de escravo, levou para sua casa e fez de José o seu mordomo. José estava na casa do faraó, tinha tudo debaixo da sua supervisão. A Bíblia vai dizer, para a gente encurtar toda a nossa história, para chegar até onde Deus quer que chegamos nesta noite. A Bíblia vai dizer que a mulher de Potifar, ela olhou para José e ela atentou para José a ponto de querer se deitar com José. A Bíblia vai dizer que um certo dia ela deu folga para todos os seus servos e somente na casa do faraó ficou ela e José. Foi quando ela se apresentou a José e a Bíblia vai dizer que ela se jogou aos braços de José. Mas José, homem temente ao Senhor, homem temente a Deus, ele fugiu, ele correu da mulher de Potifar, dizendo: Potifar, ele deixou tudo sob a minha responsabilidade. A única coisa que ele me ocultou foi você, mulher de Potifar. Mas a história vai dizer que um pedaço da túnica de José ficou na mão da mulher de Potifar. Quando Potifar chega em sua casa, ela diz: Potifar, meu marido, você nos trouxe um hebreu para a nossa casa, e este dia ele tentou se deitar comigo. Eu briguei com ele, eu até rasguei um pedaço da sua túnica. Então faça alguma coisa para que honre a minha reputação. Quando José foi chamado à presença do Potifar, Potifar não mandou matar José, simplesmente jogou José na masmorra. A Bíblia vai dizer que José na masmorra, o carcereiro
olhou para José e Deus deu graça para José, a ponto do carcereiro fazer José o carcereiro-mor daquela masmorra, ou seja, todo aquele bando de presidiários estava sobre a responsabilidade de José. O que me chama a atenção, José sendo agora na casa de Potifar o mordomo, na casa de seus irmãos, aquele que estava sob a responsabilidade das ovelhas, e também na masmorra do faraó, tudo isso era Deus quem estava treinando José. É por isso que onde José chegava, ele se tornava supervisor, ou alguém que estava sobre a responsabilidade, aleluia, de tarefas. Era Deus quem estava treinando José para aquilo que Deus havia falado com José, através de 2 sonhos. Então, tudo aquilo que está acontecendo na vida de José, não é para a derrota, não é para o fracasso, é para que a providência divina, a vontade de Deus, o querer de Deus seja efetuado, concretizado, realizado na vida de José. José se tornou o carcereiro-mor. A Bíblia vai dizer que 2 homens agora estão no presídio, que tem sob a responsabilidade o carcereiro José. Um é o padeiro-mor e outro é o copeiro-mor. A Bíblia vai dizer que esses 2 homens, cada qual teve um sonho, e eles vieram até José e disseram: José, nós tivemos, cada um de nós, um sonho. E eles passaram agora, o padeiro passou a narrar o seu sonho para José, o copeiro narrou o seu sonho para José. E a Bíblia vai dizer que Deus, que tudo sabe, tudo conhece, tudo pode, deu a José, aleluia, a interpretação do sonho do padeiro e do copeiro-mor. E assim como José instruiu esses jovens, decifrou os seus sonhos, assim aconteceu para o copeiro-mor e para o padeiro. O padeiro foi enforcado e o copeiro restituído à sua posição. Mas a Bíblia vai dizer que, estando na masmorra, José olhou para o copeiro e disse: copeiro, quando estiver diante de Faraó, fale a meu respeito, porque eu estou aqui sem nada dever. Eu sou hebreu, fui vendido para cá, mas eu não devo nada. A Bíblia vai dizer que o copeiro diz: sim, José, eu não me esquecerei daquilo que você fez. Só que tem um porém, meu querido. A Bíblia vai dizer que por 2 anos o carcereiro se esqueceu daquilo que José fez para a vida dele. Mas há um Deus lá no céu que não deixa nada passar em branco. É assim, eu vou te dar uma palavra nesta noite. Deus se lembrará de você quando o carcereiro-mor se esquecer de você. Sabe por quê? Há muita gente querendo ser vista, há muita gente querendo estar debaixo de holofote, há muita gente querendo receber confete, querendo estar, aleluia, diante dos holofotes, querendo ser reconhecido, querendo ser enxergado, querendo ser, aleluia, até mesmo não esquecido. Mas eu tenho uma palavra: quando o carcereiro te esquecer, saiba de uma coisa: Deus, porém, se lembrará de José. É só na hora que o carcereiro ele se esquece de José, é que Deus se lembrará de José. Então tome esta palavra para a tua vida. Tome esta palavra. Somente quando os homens nos esquecem, é a hora que Deus, ele lembrará de você para o milagre. Toda vez que diz assim, lembrou-se Deus. Quando Deus, a Bíblia diz, lembrou-se Deus, como Êxodo, Gênesis e tantas outras passagens, a ideia está associada ao agir de Deus,
a ação de Deus. Todas as vezes que entra, lembrou-se, porém, Deus. É porque Deus vai agir, é porque Deus vai operar. Então eu tenho uma palavra para te dizer, meu amigo, minha irmã e meu irmão. Talvez você se sinta esquecido, talvez você ajudou alguém, como José ajudou o carcereiro que esqueceu de José. Mas eu tenho uma palavra, Leandro, para te dizer, meu amigo. Deus, porém, todavia, porém, o Senhor não se esqueceu de você. E nesta noite ele entra com vitória. Ele se lembra de José. E quando Deus se lembra de José, Deus coloca uma pessoa no caminho de José para abençoar José. A segunda coisa nessa noite desta palavra: Deus colocará pessoas no teu caminho para te ajudar. Pessoas que podem te ajudar, pessoas que podem te abençoar, pessoas que podem te honrar. Deus está colocando alguém para te abençoar. Receba esta palavra. A Bíblia diz: por 2 anos José foi esquecido pelo carcereiro, esquecido pelo copeiro do faraó. Mas há um Deus que não se esquece de José. E o eterno Deus, Yahvé, deu um sonho para o faraó. E o sonho que Deus deu para faraó era o sonho das vacas gordas, das vacas magras, das espigas secas e das espigas floridas, das espigas cheias. Aí o faraó acordou, e o faraó chamou seus sábios, entendidos, astrólogos e tantos outros de seu império, e ele disse: eu preciso de um homem sábio que decifre, interprete o que eu sonhei. A Bíblia vai dizer que no reinado do faraó não havia e não houve ninguém que pudesse interpretar o sonho do faraó. Mas a Bíblia diz, irmãos, é Deus quem está criando uma situação para tirar José da onde José está, do calabouço do palácio real do faraó, para o levantar como governador e por cabeça. A Bíblia vai dizer que o copeiro ficou sabendo que o rei precisava de alguém para interpretar o seu sonho. Então se lembrou o copeiro das suas faltas e foi diante do faraó e disse: faraó, observa, faraó, na época em que o Senhor me jogou e jogou o padeiro na masmorra, nós tivemos um sonho. Eu tive um sonho e o padeiro teve um sonho, e nós não sabíamos interpretar os sonhos. Porém, havia naquela masmorra um jovem hebreu, e ele pôde interpretar os nossos sonhos, e assim como interpretou o meu sonho, assim aconteceu. Eu fui levantado, a minha cabeça foi levantada novamente, e eu estou na tua presença. Porém, conforme ele falou para o padeiro mor, assim aconteceu, e o padeiro foi enforcado. A Bíblia vai dizer que logo o faraó diz: então mande chamar este homem, mande chamar este jovem à minha presença. A Bíblia vai dizer que o carcereiro chegou e disse: olha, José, se banha, José, barbeia a sua face, porque tu estarás diante do faraó. José não sabia, mas Deus estava providenciando uma exaltação para José. Então José se barbeou, José tomou banho, José compareceu diante do faraó, e o faraó diz: José, eu fiquei sabendo de você, José. Preste atenção, meu querido, nessa terceira parte dessa mensagem. Há um Deus que sabe onde você está, te conhece as suas habilidades, conhece a sua capacidade, e Ele está dizendo nesta noite para mim, te dizer que uma situação irá acontecer, que será para a tua vida, para te honrar, para te abençoar. Preste atenção. O faraó diz: José,
não houve em meu reinado alguém que pudéssemos encontrar e que pudesse interpretar, decifrar o meu sonho. Mas eu, o faraó, o Casagrande, fiquei sabendo que você tem o espírito dos deuses santos, aleluia, dos santos, dos deuses, e você pode interpretar sonhos e enigma. A Bíblia vai dizer que José olhou para o faraó e disse: faraó, eu vou te dizer uma coisa. Primeiro, não está em mim interpretar sonho, não está em mim interpretar, decifrar sonho, mas eu vou te dizer uma coisa: há um Deus grande, poderoso, que tu não conhece, desconhece, ele sim pode interpretar sonhos. Então me diga o teu sonho. O faraó contou o sonho para José. José ouviu o sonho e José disse: faraó, a seguinte explicação do sonho é essa: serão 7 anos de muita fartura, porém serão seguidos 7 anos de grande escassez, a ponto de na hora da escassez as pessoas se esquecerem dos dias bons, aleluia. Aí o faraó diz: olha, eu vejo que tu és sábio. E José diz uma coisa ao faraó: faraó, eu vou te dar um conselho. O Senhor recebe. O faraó diz: pode me aconselhar, José? José diz: faraó, faz o seguinte, vai haver 7 anos de fartura, então pegue um homem sábio, um administrador, o sábio administrador, e coloque sob a administração de todo o Egito. Este homem, na fartura dos 7 anos, ele vai pegar e encher os seus celeiros, ele vai abarrotar os seus celeiros, ou seja, ele vai guarnecer, ele vai guardar mantimento no tempo de fartura, no tempo de grande fartura, para que quando vir o tempo de grande carestia, nós vamos viver da fartura e daquilo que nós guardamos, ou que o Egito guardará. O faraó olha para José e diz: José, é sábio o seu entendimento, porém José, eu preciso de um homem sábio, e eu tenho por mim que você é este homem que precisa se colocar como administrador. José, a partir de hoje, eu, o faraó do Egito, te coloco como governador do Egito. Ou seja, José, tu vais ser o segundo maior aqui no Egito. Somente eu serei maior do que você. Então você será o segundo maior. Do jeito que você falar, vai acontecer, porque eu te visto da minha autoridade. Aleluia. Olha, observa-se bem. Deus é um Deus soberano, um Deus que tudo sabe, um Deus que tudo pode. É o único que pode pegar José da masmorra e levantar como governador. Eu tenho uma palavra para a tua vida e para a minha vida. Quando todos os homens se esquecerem de nós, chegará o nosso tempo, chegará o teu milagre. Chegará um tempo da sua exaltação, da minha exaltação. Sabe por quê? Porque é um Deus que sabe onde você está, sabe onde você mora, sabe o que você pensa. E se você for como José, fiel ao Senhor, Deus te tirará da onde você está e te colocará por cabeça. Seja fiel no pouco, e no muito o Senhor nosso Deus te colocará. José, ele foi levantado como governador do Egito. Ele recebeu um título egípcio chamado de vizir, ou seja, o administrador, o grão-vizir do Egito. O homem que tem autoridade era José no Egito. Mas o tempo, irmãos, o tempo fez com que Deus
operasse na vida de José. Se passaram 13 anos, José foi vendido pelos seus irmãos. José foi jogado em uma cisterna pelos seus irmãos. Foi vendido aos ismaelitas. Foi vendido no Egito a Potifar. Foi caluniado pela mulher de Potifar. Foi jogado na masmorra. Foi esquecido pelo copeiro Mor. Mas Deus se lembrou de José. Na hora certa, Deus estava moldando José. Preste atenção nessa mensagem. Deus estava moldando José. Sabe o que nos molda? São as provas, são as dificuldades, são as lutas. Deus, Ele está te provando, porque Ele está te amoldando. Ele está te provando para te exaltar. Ele está te provando, te amadurecendo. Sabe por quê? Porque Deus não usa gente imatura. Deus não usa gente imatura. O que Deus está fazendo na tua vida é para um propósito maior do que você imagina, do que você pensa. Todo sonho existe um preço a ser pago. Todo sonho, como Martin Luther King disse, I have a dream. Eu tenho um sonho. Você tem um sonho? Nós temos um sonho? Observe-se bem. Todo sonho, ele tem um preço a ser pago. O que José passou nesses 13 anos, desde ser tirado da sua casa e levado ao Egito, tudo o que aconteceu, sucedeu na vida de José, é para um propósito maior de Deus. Deus estava moldando José. Deus estava tornando José humilde, porque Jesus é humilde. E uma coisa nós temos que aprender, porque Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Preste atenção, Deus estava moldando José. Aí José se tornou governador do Egito. Ele se casou com a filha do sacerdote Dion, ou Heliópolis, a cidade do sol, onde eles adoravam o Deus Sol. Aí José se casa com uma moça. Aí ele se torna o Zafenate Paneia, porque o faraó olha para José e diz: José, a partir de hoje eu te chamarei de Zafenate Paneia, Salvador do mundo. José é o governador. José é Zafenate Paneia, Salvador do mundo. José é o nome hebraico que ele possa acrescentar. Em egípcio, Zafenate Paneia, Salvador do mundo. Se casa com uma moça, filha do sacerdote de Heliópolis, e ele tem 2 filhos. Ele tem um filho e ele dá o nome de Manassés. Ele gera um filho lá no Egito e ele dá o nome para este menino, Manassés. Ele gera o primeiro filho, Efraim, para depois ir Manassés. Ele gera um filho, a sua esposa gera um filho. Aí ele diz assim: vamos chamar esse menino de fertilidade, fértil. Ou seja, Deus me tornou fértil aqui no Egito. Deus me frutificou, me abençoou aqui no Egito. Ele teve um segundo filho, e ele dá o nome de Manassés, que no hebraico quer dizer que Deus possa me fazer esquecer daquilo que me fizeram. Não, o Manassés é mais do que um nome, é uma profecia. Todo nome judeu, hebraico, dos hebreus, estava relacionado a situações. Todo nome de todo judeu que nasce está associado primeiro a quem Deus é. Davi, o amado do Senhor, aleluia, e tantos outros nomes, como Salomão, que significa o pacífico. A Bíblia vai dizer que José também, que ele possa acrescentar, seus filhos também recebem nomes. Primeiro, é uma profecia, ele está dizendo o seu nome, desse menino, ele vai se tornar frutífero,
Eu vou dar o nome dele de Efraim, o frutífero. Aí, o segundo filho, que Deus possa me fazer esquecer de tudo aquilo que fizeram comigo. Ou seja, eu vou chamar ele de Manassés. A Bíblia vai dizer que José estava moldado por Deus. Preste atenção. A Bíblia vai dizer que o tempo de escassez veio no mundo. Não somente no Egito, mas também em Canaã e nas demais nações. E as nações vinham até o Egito para comprar mantimento do Egito, nesses 7 anos de escassez, porque o Egito era o celeiro do mundo. Preste bastante atenção. Mas a história vai dizer que o patriarca Jacó, ele ficou sabendo lá em Canaã, que no Egito havia um celeiro abarrotado, havia mantimento. Então ele pegou seus filhos e disse para alguns filhos seus: vão até o Egito, compre mantimento e traga, porque estamos morrendo de fome, e não há fartura, não há alimento aqui em Canaã, vocês precisam ir para o Egito comprar alimento. A Bíblia vai dizer que tudo é para o propósito de Deus, porque quando Deus fala, quando Deus estabelece, está estabelecido. Olha, observa bem a escritura sagrada. Os irmãos de José chegaram ao Egito para comprar mantimento, e a Bíblia vai dizer, irmão, lá no capítulo 41, capítulo 40, 41, 42, que José, quando olhou para os seus irmãos, José reconheceu, pastor Bambo, reconheceu os seus irmãos. Mas os irmãos de José olharam para José, aleluia, e não reconheceram José. Eles achavam que aquele homem poderia ser outro homem, era o governador do Egito, mas jamais que os irmãos de José, jamais que Judá, jamais que Levi, jamais que esses seus irmãos pudessem reconhecer. A quarta coisa nessa noite que eu quero te dizer: por que será, pastor Elzimar, aí de Minas Gerais, por que será, nosso amigo pastor Bambo, aqui de Manaus, por que será que José não foi reconhecido? Por que José reconheceu seus irmãos? Preste atenção, observa naquele que nos trai, observa naquele que nos vende. Os irmãos de José venderam José, eles venderam José ao Egito, eles enganaram seu pai dizendo: pai, é verdade, algum corvo, alguma besta fera matou nosso irmão José. Jamais eles não se condoeram quando seu pai Jacó chorava pela falta de José. Mas, irmãos, olha como Deus faz. Olha como Deus faz e fará na minha vida e na tua vida. A Bíblia vai dizer que José viu seus irmãos. Por que José o reconheceu? Porque, meu irmão, os irmãos de José estão do mesmo jeito. Eles vestem a mesma roupa. Eles utilizam-se de seus mesmos cortes de cabelo. São as mesmas roupas, os mesmos trajes, a mesma linguagem. Eles não mudam, eles estão na mesma. Mas José não, José está diferente, José está exaltado. Receba esta palavra nesta noite. Olha bem para os irmãos de José, e você verá uma coisa nos irmãos de José: eles estão morando na mesma casa, eles estão com as mesmas roupas, nas mesmas situações, nas mesmas provas. Mas José está diferente, José está exaltado. José está exaltado. Quantos já te traíram? Quantos já te venderam? Quantos já apontaram? Quantos já te difamaram? Mas preste atenção, estamos indo, estamos progredindo, estamos cada dia mais sendo exaltado por Deus. Mas os irmãos de José continuam na mesma. José agora fez uma estratagema. José agora usou de uma estratagema, de um ardil,
e de uma artimanha para segurar os seus irmãos. E a Bíblia diz que ele colocou José. José pegou e colocou o dinheiro na boca do saco de seus irmãos. E os irmãos retornando para sua terra, e eles tiveram que voltar à presença de José. E José diz: por que vocês me roubaram? Por que vocês me roubaram a minha taça de ouro? A minha taça de ouro, dinheiro em vossos sacos. Então José olhou e disse para aqueles moços: olha, vocês são meus inimigos, vocês são espiões e vieram ver o ponto fraco dessa terra do Egito. Vocês são de outro país, vocês são espiões. E os irmãos de José, sem entender, sem saber que aquele governador é José, disseram: não, nós somos de Canaã, nós temos um pai, e nós somos em 11, porém, um morreu. Ai. Preste atenção, os irmãos de José, no capítulo 41 de Gênesis, vão olhar e vai dizer assim: olha, nós somos 11 irmãos, porém tem um que não mais existe. Éramos 12, porém somos 11, e um que não existe mais. Esse que não existe é aquele que está diante deles. É aquele que está diante deles, que eles estão dizendo: não existe mais. Mas mal sabiam eles que aquele que eles estão dizendo que não existe mais, está perante eles, glorificado, honrado, exaltado pelo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte: José olhou e falou: não, vocês precisam retornar. Vocês precisam, se vocês não são os meus inimigos e não são espiões, retorne para a vossa terra e me traga o seu irmão mais novo. Por quê? Porque Benjamim, o mais novo, o filho da minha mão direita, que é Benjamim no hebraico, o filho da minha mão direita, era o único irmão de José por parte de mãe, e os dois eram órfãos. Os outros são irmãos por parte de pai, mas são de outras mães. Olha só, José diz: me trago o vosso filho, os vossos irmãos mais novo, e aí eu vou acreditar em vocês. E eles disseram: não podemos retornar, porque se retornarmos, o nosso pai, ele não vai deixar o nosso pai, não vai deixar o nosso irmão mais novo vir para essa terra. Por quê? Porque um já morreu. Maurício, aí no Japão, Maurício, Deus está te abençoando aí, meu amigo, no Japão. Deus abençoe minha tia ali em Suzano, recebendo esta palavra. Olha só, aí José falou: não, os irmãos de José disseram: não podemos retornar à nossa casa e buscar o nosso irmão mais novo, porque nosso pai não vai deixar. O seu irmão morreu, e jamais que o nosso irmão. Mas José bateu o pé e dizia: vocês são espiões, e vocês precisam me trazer o vosso irmão mais novo, e assim eu acreditarei em vocês. Aí um de seus irmãos disseram assim: não, vocês podem retornar, meus irmãos, eu ficarei aqui, porque se vocês não trouxerem o nosso irmão mais novo, eu ficarei aqui e serei escravo deste homem, deste governador. A Bíblia vai dizer que os irmãos retornaram para trazer o seu irmão mais novo, Benjamim. Foram até Canaã, retornaram ao Egito e trouxeram Benjamim. E quando José viu Benjamim, o seu irmão, diante dele, José correu para o seu quarto e chorou amargamente. Chorou, mas não amargamente, mas de alegria por ter visto o seu irmão. E José disse para os seus serviçais: prepara um banquete, porque esses homens, eles jantarão e se banquetearão comigo. A Bíblia vai dizer que prepararam um grande banquete, aleluia. Aí José se apresentou e todos os seus irmãos, ali também estava o seu irmão mais novo, Benjamim. E José sentou, e quando José sentou, ele passou a observar os seus irmãos, seu irmão Benjamim, seus irmãos, aleluia, seus 11 irmãos. Ali estava Levi, Simeão, ali estavam os seus 11 irmãos. Aí José, ele se levantou
e pediu para que todos os egípcios saíssem de sua presença. E José deu uma palavra que me chama a atenção, para a gente entender que Deus só abençoa quem está preparado. Deus só exalta quem está preparado. Deus não é mágico. Deus opera milagre, mas não mágica. Não. Deus, existe uma coisa em Deus. Entenda essa palavra nesta noite. Existe uma coisa. Existe, na realidade, uma preparação do homem para se casar com uma oportunidade de Deus. As oportunidades de Deus, elas são dadas para aqueles que estão preparados para receber aquilo que Deus tem para a vida delas. José estava preparado, tinha maturidade, estava amadurecido para se tornar o que ele se tornou, governador. Deus, ele amadureceu. Deus só lida com gente madura. O cristianismo, a gente precisa amadurecer no cristianismo. Existem pessoas imaturas, pessoas que passam na prova, pessoas que passam dificuldade, são imaturas. Entenda o processo de Deus para a tua vida. Paulo, escrevendo aos romanos, a igreja de Roma, no capítulo 8, verso 28, Paulo diz assim, para os irmãos de Roma, Paulo diz o seguinte: todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Preste atenção, todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, eu tenho uma palavra para te dizer nessa noite. Todas as coisas contribuem para que Deus seja glorificado e para o teu bem. Pastor Fabrício, para o teu bem. Márcia, Paulo, igreja, é para o teu bem. Todas as coisas contribuem. E tudo aquilo que aconteceu na vida do nosso irmão José, desde Canaã até o Egito, todas as provas, foi porque Deus estava amadurecendo José, a ponto de observarmos a maturidade de José, no seu capítulo de número 50, preste atenção no que José fala. Depois José se levantou no banquete, e a Bíblia vai dizer que José se deu a conhecer, ele se revelou aos seus irmãos, ele se revelou aos seus irmãos dizendo: meus irmãos, quem está diante de vocês, antes de ser o governador do Egito, sou eu, José. Preste atenção, irmãos, no capítulo de número 50, quando José se dá a conhecer aos seus irmãos, José disse: meus irmãos, eu sou José, vosso irmão. Na hora que eles olham para José, tirando toda aquela parafernália do Egito, toda aquela parafernália do Egito, e José com a cara limpa, diante de seus irmãos, os irmãos disseram: este é José, o nosso irmão. Eles ficaram estupefatos, atônitos, Leandro. Eles ficaram atônitos, Jô. Por quê? Porque estão vendo José. E aquele homem, o governador, não é só o governador do Egito. Aquele homem que está diante deles é José, o irmão deles. Só que aí eles ficaram com medo. Por quê? Porque agora, se nós vendemos o nosso irmão, tudo aquilo que nós fizemos para o nosso irmão de ruim, nosso irmão agora é governador do Egito, e nós estamos nas mãos dele. Os irmãos de José estavam pensando assim diante de José: e agora? O que será de nós? Porque estamos na mão de José. Nós vendemos José,
Nós traímos a confiança de nosso pai, dizendo que José estava morto. Nós traímos nosso irmão vendendo ele. Nós jogamos o nosso irmão José em uma cisterna. E aos gritos ele dizia: help, ajude-me, help, ajude-me. José estava clamando por socorro dentro da cisterna. E os irmãos de José estão pensando: e nós não tivemos compaixão dele para tirar o nosso irmão da cisterna, mas simplesmente vendemos ele para o Egito. O que será de nós? Mas preste atenção, enquanto os irmãos de José estão pensando acerca de José, o que José vai fazer deles? José está amadurecido. José José é diferente. José não é como seus irmãos que vendem, seus irmãos que traem. José não é como seus irmãos que esperam uma oportunidade, Silvana, para trair, Kátia, para trair, para Aldenora, não. José é diferente. José é o homem de Deus, a ponto de não trair a confiança de Deus, mesmo estando diante da mulher de Potifar. Ele temeu a Deus, aleluia. Deus está vendo a situação, e Deus diz: José me honrou. José honra quando Deus não está vendo. Existe muita gente fazendo fazendo show. Jesus diz assim: o que faz a tua mão direita, que não saiba a tua mão esquerda. Não, irmão, não é para gloriarmos com as boas obras. Não, claro que não. Quem disse que é para nos gloriarmos com as boas obras? Fazermos selfie dizendo: eu estou fazendo isso e aquilo. A Bíblia diz que o Deus que veio oculto, Ele te recompensará. Ele te recompensará. Tudo que você está fazendo em oculto, Deus te recompensará. Aleluia. Observa-se bem para mim encerrar aqui. José é outro homem. É isso mesmo, Márcia, irmãos. Se os homens se esquecerem de nós, Deus jamais. E aqui eu encerro, olha só. Aqui no capítulo 50 do livro do Gênesis, o livro de Bereshit. Bereshit é a palavra hebraica para Gênesis. Bereshit no hebraico quer dizer princípio. Porque no princípio Deus fez os céus e a terra. Gênesis 1:1. Bereshit bara Elohim Hashamaim et ve'eti haaretes. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. A palavra haja luz, vem de uma palavra, irmãos, chamado fiat lux. Fiat lux ou seja, disse Deus: haja e houve. É a palavra rema. Deus fala e tudo acontece. Receba esta palavra nesta noite. Criou Deus os céus e a terra, e disse Deus, Chile: haja luz, e houve luz. Quando Deus fala, acontece. Está acontecendo um milagre na tua vida nesta noite. Eu te entrego uma palavra rema nesta noite, dizendo: o milagre aconteceu nesta noite. Bereshit bara Elohim Hashamaim et ve'eti haaretz. No princípio criou Deus. Bara Elohim criou. A única vez que aparece a palavra criou, bara, todas as vezes que bara está traduzindo o nosso português criou, está associado a Deus. E a palavra bara é diferente de atizar. No hebraico, atizar quer dizer formou. Como disse Deus, formou Deus o homem do pó da terra. Atizar formou, Atizar. Mas aqui em Gênesis 1:1, criou
Deus, ou Bara Elohim, Bara criou, está dizendo o seguinte: criou do nada. Quando menciona Bara, é para uma criação do nada. Deus é o único que pode criar daquilo que não existe. Faça uma casa, crie, faça uma casa. Você precisará de blocos, cimento, cal, areia, pedra, materiais. Mas Deus é o único que cria do nada. Deus tem uma palavra para a tua vida. A palavra Bara para a tua vida. Criou Deus do nada. Receba o milagre nessa noite. Talvez você está olhando para a sua situação e você não vê fim, não vê solução. Não vê nada. Eu vou dar uma palavra para a tua vida. Deus vai criar do nada e vai operar um milagre para a tua vida. Você não está vendo, mas eu vou dar uma palavra. Maurício, aí no Japão, que me ouve aí no Japão, pastor José Caire, aí e Pedro Juan, nosso amigo, pastor Alexandre aí de Pedro Juan Cabaleiro no Paraguai. Deus está criando do nada. Deus, Francisco, está criando do nada. Receba, meus pastores, receba a igreja, receba, meus irmãos e minhas irmãs. Deus está criando do nada. Observa-se bem, o jovem José, sabe o que ele diz? No capítulo 50, leia a sua Bíblia, você vai entender por que Deus abençoou José. Você vai entender, Adriana, porque Deus, ele abençoou José. Capítulo 40 de Gênesis, verso 19, olha o que diz aqui, verso 18, para se cumprir, Alexandre, o que Deus falou. Gênesis 50, verso 18, diz assim: depois vieram os irmãos de José e se prostraram diante de José e disseram: aqui estamos, somos os teus servos. Lembra que quando José contou aos seus irmãos os seus sonhos, em Gênesis 37, leia lá o sonho de José, ele contou para os seus irmãos que 11 feixes de trigo se dobrava diante de um feixe de trigo. Aí os irmãos disseram: olha, esse trigo que está de pé, esse feixe que está de pé, é José, e nós somos os 11 irmãos que se dobraremos diante deles. Lembra quando José contou aos seus irmãos que 11 estrelas se dobravam diante de uma? Aí disseram: nossa, então José é a estrela que está refulgente e as 11 estrelas estão se dobrando diante dele. Lembra? Eles não entenderam, mas José entendeu. E olha o que está acontecendo, o que Deus falou em sonhos para José. Meu irmão, o que Deus te falou, quer seja através da Bíblia, quer seja através da inspiração do Espírito de Deus, através dos profetas e da palavra profética, ou seja, através de Urim Tumim, ou através de sonhos, Deus vai fazer o que Ele te prometeu. Pode ser através do sonho, pode ser através da palavra profética, e pode ser através da leitura desta palavra. Quando Deus fala, está falado. Quando Deus projeta, está projetado. Quando Deus determina, está determinado. E para a gente encerrar e orar aqui, verso 18, os irmãos de José se prostraram diante de José. São os 11 feixes que se dobram diante de um feixe, e esse feixe é José, de Gênesis 37, e disseram: aqui estamos, somos os teus escravos. Aí José, no verso 19, José, porém, lhes disse: não tenham medo. Olha só, Raquel, Anderson, o que Deus está dizendo: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Estaria eu no lugar de Deus? Olha o que José está dizendo: não tenho medo, pois eu não estou no lugar de Deus. Estaria eu no lugar de Deus? Ele está dizendo: não, meus irmãos, tudo que está acontecendo aqui, eu, governador aqui,
É porque não é o meu mérito, não é meritocracia humana, é meritocracia divina. Não é mérito seu, não é porque você é bonitinho, bonitinha, tem dinheiro, não tem uma voz boa, não tem. Não, é mérito de Deus. Você é o que você é, está onde você está, porque Deus quer que você esteja onde você está, quer que você seja o que você é. Não é de vós mesmo, é dom de Deus, diz Deus para a tua vida. Leia Efésios 2, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Não é de vós mesmo, é dom de Deus. O que José está dizendo, meus irmãos, eu sou governador aqui, não é porque eu sou bom. Eu sou governador aqui no Egito, não é porque eu sou bom, tenho atribuições humanas, não, qualidades, não, é Deus. Porque mesmo que eu tivesse qualidades, que sejam qualidades humanas, naturais, mesmo assim, foi Deus que me deu. Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, o nosso James Bryan, tantos outros, jogador da NBA, que eu gosto de assistir NBA, tantos outros, não, é uma atribuição divina, natural, qualidade, que os fizeram o que eles são, mas tudo isso provém de Deus. É Deus quem dá a quem Ele quer, é Deus que faz com quem Ele quer, para quem Ele quer, é Deus, tudo está em Deus, tudo volta para Deus, não é de nós mesmos, é Deus. Aí já está dizendo, não, toda a glória, todo louvor é para Ele, por meio dEle, e porque vem dEle, e que volte para Ele. No tempo que vivemos, no tempo de selfie, no tempo que vivemos, irmãos, é um tempo, infelizmente, que nós vivemos uma antropocentrismo. Antropocentrismo é a palavra. O homem como centro de todas as coisas. Aí, pastores, apóstolos, patriarca, bispo, arcebispo, diácono, não sei o que, e tantas outras coisas, tantos títulos, que o único que se esquece, que o maior título que nós temos é ser servo. O maior título que nós temos é servidão. O que você tem é para servir a outros. Você é pastor para servir a igreja. Fulano é para servir. Deus te fez para ser servo, para servi-lo e para servir a igreja, aos seus irmãos. Aí, nesse tempo de antropocentrismo, em que o homem divulga lá, curei tantos, fiz tantas coisas, eu sou tal, eu sou curador, eu sou isso, sou aquilo, estamos esquecendo de Deus, mas Deus continua Senhor de todas as coisas. E aqui o que acontece? Existe um homem que diz que tudo que está acontecendo na vida dele é projeto e para a glória de Deus. E no versículo de número 20 ele diz assim: vocês, meus irmãos, planejaram o mal contra mim, me vendendo e me caluniando e tudo mais, dizendo que eu estou morto para o nosso pai, me vendendo ao Egito, me jogando em uma cisterna, eu gritando e vocês não dando atenção. Uma coisa é certa, vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Mas preste atenção, e aqui eu oro, Deus tornou o vosso mal em bem, mas tem um porém aqui, irmãos, para que hoje vocês, olha só, vocês fossem preservados, ou seja, a vida de vocês
fosse preservada. Por isso, não tenham medo. Eu vou sustentar vocês e seus filhos. E assim, José tranquilizou seus irmãos e lhes falou afetuosamente, fraternalmente, amavelmente. Eles estão com medo de José, porque eles sabem que pisou na bola com José, erraram com José. Mas José diz assim: eu não estou no lugar de Deus para puni-los. Não, eu não estou no lugar de Deus para julgar a ação de vocês. Mas eu entendo uma coisa, que tudo que vocês fizeram foi com o propósito de Deus. Porque preste atenção, meu irmão, se os irmãos de José não tivessem vendido José para o Egito, José se tornaria governador no Egito? A pergunta é: se os irmãos de José não tivessem vendido José para o Egito, pastor Fabrício, igreja, José se tornaria governador do Egito? Se José não fosse vendido num comércio de escravo e comprado por um tal Potifar, que era mordomo do faraó, que era um oficial do faraó, José teria se tornado governador do Egito? Se José não tivesse sido caluniado pela mulher do Potifar, sem ao menos ter feito nada, simplesmente correu, meu pastor Kleber é em Suzano, José tornaria governador do Egito? Se José não tivesse sido jogado na masmorra do faraó, José se tornaria governador do Egito? Se José não tivesse ficado 2 anos esquecido pelo copeiro do faraó, José teria se tornado governador do Egito? Se José não tivesse se levantado, ou o faraó tivesse sonhado por um propósito de Deus, e José fosse levado à presença do faraó, José teria se tornado governador do Egito? Agora encerro com essa palavra. Então, glorifique a Deus. Se você foi vendido pelos irmãos, caluniado pela mulher de Potifar, vendido para Potifar, jogado nas masmorras, ser esquecido por 2 anos, porque tudo isso te levará à exaltação de Deus. Porque se você não é caluniado, se você não foi vendido, se você não foi isso, se você não for aquilo, eu tenho uma palavra para te dizer: você não poderá ser exaltado por Deus. Então entenda o propósito de Deus em tudo que acontece para a tua vida, porque tudo que acontece na tua vida te levará a um propósito maior do que o propósito que você está vivendo e do que a situação que você está vivendo. Porque nesta noite eu oro aqui, talvez você está vivendo uma situação como José, esquecido, talvez você está vivendo uma situação de calúnia, difamação, vendido pelos irmãos, dentro de uma cisterna. Nossa irmã Sônia, aí do Paraná, nossos irmãos de Ponta Grossa no Paraná, Carambeí, Curitiba, nossos irmãos de Suzano, Severino e tantos outros. Tudo isso contribuiu para um propósito de Deus. Tudo que aconteceu na vida de José. José só pôde ser governador porque tudo isso aconteceu na vida dele. Porque sem tudo isso ter acontecido na vida dele, José estaria em Canaã e teria morrido em Canaã e não teria sido governador do Egito. Receba esta palavra, rema da parte de Deus para a tua vida. Glorifica Ele. Eu vou orar aqui, glorifica Ele, porque nesta noite Ele está te tirando, Marlon, Diogo, meus irmãos, Ele está te tirando, Ele está te tirando da masmorra para te levar governador do Egito, a exaltação. Ele está te tirando
Ele está vendo onde você está. Ele sabe onde você está e o que você está passando. Quer seja na cisterna, quer seja na difamação da mulher de Potifar, quer seja na masmorra, quer seja na traição dos irmãos, quer seja no esquecimento do copeiro. Deus sabe o que você está vivenciando. E eu tenho uma palavra para te dizer. Tudo isso concorrerá, redundará em louvor e em glória para Deus, e em exaltação para a tua vida. Então receba nesta noite a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Receba nesta noite esta palavra para o seu coração. E eu oro aqui nesta noite a todos os nossos irmãos, Deus os abençoe. Eu estarei aqui orando por você. Alamanchova kalashai, alamarashuri mikandaraya. Compartilhe esta live, porque tem gente que está na masmorra, tem gente que está esquecido. Saiba de uma coisa, somente para você ser lembrado, você precisa ser esquecido. Tem gente nesta noite, está dizendo: pastor Fábio, meu ministério está esquecido. Talvez você não está pregando como pregava antigamente. Meu ministério está esquecido. Eu estou que nem Elias, lá no ribeiro de Querite, esquecido por todos. Meu ministério está esquecido, ninguém mais me chama para pregar, para cantar. Meu ministério, eu estou esquecido. Meu irmão, para ser lembrado, precisa ser esquecido. E para ser lembrado por Deus, precisa ser esquecido pelos homens. Para ser lembrado por Deus, eu encerro aqui, para você receber esta palavra. Para ser lembrado por Deus, precisa ser esquecido pelos irmãos. Receba esta palavra. Deus vai colocar uma pessoa no teu caminho para te abençoar. A Bíblia vai dizer o seguinte: o copeiro se esqueceu de José. Deus poderia dar, olha, preste atenção, Deus poderia dar ao copeiro o sonho. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: se Deus dá o sonho para o copeiro, seria um segundo sonho, né? Mas o copeiro, meu irmão, ele não tinha poder para colocar José aonde Deus queria. Aí, se Deus tivesse dado ao copeiro, para o copeiro lembrar de José, o copeiro ia lembrar de José, ia chegar na masmorra e dizer: José, já faz 2 anos, meu amigo. Desculpa, eu esqueci de você 2 anos atrás. E José ia perguntar: por que você veio aqui? Ele ia dizer: José, tive um segundo sonho. E eu vim aqui porque eu lembrei que você decifra como decifrou o primeiro sonho. Só que Deus é inteligente. Olha só, isso é profético, irmão. Deus é inteligente. Esse segundo sonho que Deus vai dar, não vai ser para o copeiro, vai ser para o rei. Vai ser para quem pode ajudar José, para quem pode abençoar José. Deus deu sonho para o faraó, porque o faraó pode exaltar José. Eu vou dar uma palavra para a tua vida. Deus está colocando você, meu pastor, minha pastora, missionários. Deus está colocando você no coração de alguém que pode te abençoar. Isso é profético. Tem pessoas que vão me ouvir, me ver, da África, dos Estados Unidos, que eu mando para tudo quanto é lugar essas lives que eu faço. E uma coisa é certa, Deus vai falar com muita gente, preste atenção. Há muitos pastores que Deus vai te colocar, meu querido, no coração de alguém que pode te abençoar. Eu vou te dar uma palavra: o faraó vai sonhar. O faraó vai sonhar. E quando o faraó sonhar, é porque Deus vai te honrar. Você está no coração de alguém. Se prepara, meu pastor. Se prepara, meu irmão e minha irmã. Você vai ser colocado na frente de alguém que vai te abençoar. Olha só,
darante o araçai. Perebante calabarachorme daracia. Eu sinto a graça de Deus. Terebarachúria. Isso é profético para muita gente. Deus vai te colocar na frente de alguém que pode te honrar. Na frente do seu patrão, da sua patroa. Porque Deus colocou no coração dele e dela. Na frente do seu pastor presidente. Na frente de alguém que pode te abençoar. Porque Deus se lembrou de você para te honrar. Aguarda. Muita gente, você vai falar isso comigo, você vai me chamar no Face. E vai falar: pastor Fábio, aquele dia o Senhor me entregou e foi profético, eu recebi. Eu fui promovida na empresa. Meu pastor presidente me chamou para me dar um campo novo. Deus vai te colocar em um campo novo. Deus está te colocando em um campo novo, pastor. Pastores vão ser trocados, pessoas vão ser trocadas. Se prepara. Te prepara, porque Deus está colocando um faraó, vamos dizer assim, na tua vida, ou seja, um casa grande, alguém que pode te abençoar e te honrar, que tem poder para isso. Deus está te colocando e vai te colocar na frente dela, porque Deus vai te honrar. Depois mande no meu Face, eu quero saber. Deus vai te honrar. Receba esta palavra onde você está. Pastores, obreiros, igreja, todos vocês estarão, muita gente estará, que me vê aqui, e que receberá esta palavra. Vocês estarão diante de pessoas que honrarão vocês, para a glória de Deus. Deus abençoe os nossos irmãos nesta noite. Receba esta palavra, eu vou orar aqui, receba esta palavra. Está aí a Rosana, Silvana, Márcia, Aldenor, a gente de Fortaleza, Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, pastores da África, os amigos, Deus o abençoe. Compartilhe esta live. Amanhã estaremos aqui novamente. Amanhã eu vou pregar o que eu li hoje. Nem lá cheguei, né? Em Êxodo capítulo 15 e 14, a saída. Nós vamos entender algumas coisas da Páscoa e até chegar aonde Deus quer. Em Elim, onde tem 70 palmeiras e 12 fontes de águas. Receba, Silvana, Márcia, receba esta palavra, Diogo. Receba aí no Paraná esta palavra, em São Paulo. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Receba esta palavra, eu oro aqui. Pai, nesta noite, eu oro por estas vidas, pelos teus filhos. Eu oro, Deus, pela tua igreja, pelo teu povo, Senhor. É isso mesmo, precisamos lavar os pés. Ser escravo. José se colocou à disposição de seus irmãos. José foi exaltado, glorificado, foi exaltado por Deus, honrado por Deus, para uma posição que ele sonhou. Eu não vou dizer que ele não sonhou, ele sonhou. Mas não foi ele que sonhou não, foi o Senhor que deu aquele sonho para ele. José sonhou o sonho de Deus. O sonho de Deus veio para José. O sonho de Deus veio para José. Pastor Closmir, meu amigo que está aqui nesta noite, a Closmir, os nossos sonhos foram sonhos que Deus nos deu, pastor Fabrício, Kleber, foi sonhos que Deus nos deu, brotou do coração de Deus para o nosso coração. E quando brota do coração de Deus para o nosso coração, é porque vai acontecer. Os irmãos de José, a mulher de Potifar, o copeiro se esquecendo de José, nada poderá impedir o que Deus tem para José. Receba esta palavra para a sua vida. Receba esta palavra, que nesta noite Deus está te exaltando, Deus está te honrando. Esta noite, meu amigo Cleber, Deus está te honrando, porque Deus é poderoso. Receba esta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Receba esta palavra. Kleber, receba esta palavra.
de exaltação para as nossas vidas. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. E vocês aí compartilhem esta live, que vai chegar muita gente. Te prepara para estar diante do Casa Grande. Te prepara para estar diante do Casa Branca, do Casa Grande. Te prepara, porque Deus colocou no coração dele. Te prepara para um propósito maior, para uma igreja maior e um campo maior, porque Deus é aquele que nos honra. Te prepara, tu estarás diante daquele que pode te abençoar. Um forte abraço aos nossos irmãos, a todos os nossos irmãos, pastor Raimundo. Deus abençoe ele, Suzano, nosso amigo, aí nosso pastor Davi Fonseca, nosso pastor presidente aí do nosso campo, ali do setor 13 em Suzano, da Assembleia de Deus do Belém. Forte abraço a todos. Receba esta palavra. Vocês estarão diante do Casa Grande. E um campo novo, uma igreja nova está surgindo. Uma exaltação de Deus para a tua vida. Assim como José teve diante do faraó. Receba esta palavra. Um forte abraço aos nossos irmãos. Compartilhe esta palavra. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.